E esse é o vídeo final da série, onde dessa vez a gente vai gravar na tela via HDMI. Essa não é uma tarefa nada simples, e para ajudar nessa tarefa, aliás, ajudar muito nessa tarefa, a gente vai usar o próprio Ubuntu. Acontece que o Ubuntu, ele possui esse programa chamado Standalone, que é um programa que builda junto com o próprio Ubuntu, e esse programa tem acesso a todo o código do Ubuntu, e com isso ele consegue escrever na tela muito mais fácil, porque o Ubuntu já vem com código para escrever na tela via HDMI, e portanto você pode usar o código do Ubuntu para isso, ao invés de fazer o seu próprio, e vai por mim. Desenhar na tela via HDMI não é nada simples, tem muita coisa envolvendo o protocolo HDMI que você precisaria saber. Então a gente vai usar o Ubuntu. Como? Dessa vez, excepcionalmente, não vamos usar o nosso projeto original. A gente vai abrir o projeto do Ubuntu mesmo. Então eu vou clicar aqui em abrir pasta e vou abrir o próprio Ubuntu. E aí dentro da pasta do Ubuntu tem uma pasta chamada Examples. E dentro dela tem o Standalone. Dentro de Standalone tem, vários arquivos. Um deles é o Makefile, o helloworld.c é o principal para a gente. O helloworld.c é um programa que escreve na saída serial e na tela essas informações aqui, que são as informações do Ubuntu, e depois ele escreve Hello World e ele escreve quais são as configurações, os parâmetros que você passou para ela. Perceba que ela recebe parâmetros, então essa função aqui ela é muito mais C do que a gente está acostumado. As funções que eu estava fazendo, elas não tinham isso aqui, essa daqui tem. Essa é uma função muito mais poderosa porque ela está rodando com as bibliotecas do Ubuntu compiladas juntos com ela. Dessa forma ela tem muito mais poder, digamos assim. Ela consegue fazer coisas muito mais interessantes. Só esse printf aqui, que a gente não tem, já é incrível, já é muito útil. Mas o que eu quero não é desenhar caracteres na tela. Se eu quisesse, eu poderia só compilar isso aqui. Na verdade, quando você compila o Ubuntu, isso aqui já é compilado, está aqui, helloworld.bin, já está compilado. Mas eu não quero isso. O que eu quero é desenhar, para ser exato, um quadradinho de tipo 200 pixels por 200 pixels, tanto faz, no canto da tela, canto superior esquerdo. E esse quadrado eu quero que ele mude de cor. Eu quero que ele tenha as principais cores, RGB, vermelho, azul e verde. Beleza? Então eu vou modificar esse código para que ele faça isso. O que eu preciso fazer? Bom, o Ubuntu ele tem código para desenhar na tela. Só que esse código, infelizmente, não está exportado. O que significa isso? Essa biblioteca aqui, a exports.h, é nela que ficam todas as funções que podem ser executadas pelo standalone. Por exemplo, printf pode. As funções de desenhar na tela não podem, não estão exportadas. Então a gente vai precisar modificar o código do Ubuntu para exportar essas funções que desenham na tela. Existe um tutorial para isso. Em um dos readmes do Ubuntu, ele tem vários readmes, você pode encontrar um tutorial de como exportar funções a mais para o seu standalone, mas como eu já sei fazer isso, eu já vou fazer direto, tá? O que você precisa fazer é abrir esse exports.h, que no meu caso, apertando Ctrl e clicando, eu já consigo abrir. Mas ele fica dentro do includes. Além do export.h, você também vai abrir o underline export.h, que são dois, tá? O export.h e o underline export.h. Ignore qualquer erro que ele te mostrar, porque você viu que ele compilou, então ele está funcionando. Se está mostrando erro, é só porque a sua IDE não está reconhecendo um monte de coisa. No caso, a minha IDE realmente não está reconhecendo um monte de coisa. Talvez a sua reconheça, enfim, ignore esses erros, o que importa é que o compilador consegue compilar. Aqui a gente já consegue ver a lista de funções que ele exporta, inclusive, né? HC, esse aqui é uma função que aguarda até que tenha um caractere na entrada. Printf, que é a que a gente está usando, né? Pelo menos o Hello World está usando, esse aqui já veio pronto, eu não digitei nada disso. Beleza, a gente precisa exportar algumas funções a mais. Vamos lá, vamos fazer isso. As funções a mais que eu vou exportar são... Eu vou descer aqui o código e eu vou colocar bem aqui, ó. A primeira função que eu vou exportar é essa aqui. O class significa uma classe de dispositivo Ubuntu. First device, erro. Esse erro só significa se der algum problema me avise, mas basicamente o que eu estou fazendo é me dê o primeiro dispositivo que você conseguir achar dessa classe de dispositivos. O Ubuntu ele possui várias classes de dispositivos, ele categoriza isso e essa função obtém o primeiro dispositivo que ele conseguir encontrar na placa que bata com o que você descreveu, tá? Com a classe de dispositivo que você quer, ok? Quando você faz isso, você também tem que vir no export.h
e fazer uma modificação no export.h também. Que modificação é essa? Você está vendo que tem esse export func? Então, você tem que fazer um desses para cada função que você está exportando. Eu vou colocar aqui abaixo. A função que eu estou exportando, como é que você usa o export func? Você escreve export func, mas aí você coloca o nome da função que você está exportando, qual é o tipo que ela retorna e qual é o nome da função que vai se chamar dentro do standalone. Aqui dentro, qual é o nome da função? Normalmente você usa igual. Então, o nome da função que eu estou exportando é igual ao nome da função dentro do standalone. Ela retorna um int, esse é o segundo parâmetro, retorna um int. E quais são os parâmetros que ela recebe vem em seguida, que são um class ID e um uDevice. A gente pega tudo isso dentro da própria função. Tá? Então eu estou pegando essa função aqui dizendo ela retorna um inteiro e ela recebe esses dois parâmetros. Ela retorna um inteiro e ela recebe esses dois parâmetros. É isso. Pronto. Essa função agora ela já está disponível para ser usada. Vamos para a próxima. Eu vou precisar de mais 3 funções. A próxima é bem parecida com essa. É a getUClassPrivate, que é basicamente igual à de cima, só que ela te dá acesso ao dispositivo em low level. Ela te dá acesso direto ao dispositivo para que você possa usar o dispositivo da forma que você quiser. A anterior só basicamente descrevia o dispositivo para você. Essa daqui não. Essa daqui ela de fato te dá acesso ao dispositivo. Então você precisa dela. Tanto que ela retorna um ponteiro genérico, ponteiro para vazio. Porque ela na prática retorna um dispositivo. Que ele pode ser vários tipos de dispositivo. Daí a gente vai fazer a mesma coisa para essa função no export.h com underline no início, né? Que é nome da função, ela retorna um ponteiro genérico, nome da função de novo e o que ela recebe. O que essa função recebe é um dispositivo, é o dispositivo que você quer e ela vai retornar ele em low level para você poder interagir com ele. Próxima função, só faltam mais 2. Essa função é importantíssima, é a VideoSync. Essa função, ela sincroniza o buffer de vídeo, porque como o boot funciona, ele tem um buffer que já está na tela e um buffer que é o próximo frame que vai aparecer na tela. Você não desenha direto na tela, você desenha no próximo frame, ou seja, o buffer, e depois você chama VideoSync para aí sim atualizar a tela. Então você desenha tudo que você quer desenhar, chama VideoSync e aí a tela vai ser atualizada. Beleza? Deixa eu salvar, agora vem no underline export e exporta essa função também. E por fim, eu também vou querer, essa aqui já não é obrigatória, mas eu vou querer também, a VideoClean, que limpa a tela. Basicamente ele remove todos os pixels da tela, deixa ela totalmente preta. Aí eu escrevo ela aqui e lá no export, no underline export, eu também coloco ela. Pronto. Eu exportei todas as funções que eu preciso para aqui ter acesso a elas e poder fazer o que eu quero fazer. Aí o que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou começar simplesmente apagando tudo isso aqui e deixando só o aperte qualquer tecla para continuar. Eu vou até traduzir. Pressione qualquer. Pensando bem, eu vou fazer o seguinte. Diferente das últimas vezes, eu vou fazer um programa que não volta para o boot. Como é que eu faço isso? Literalmente é só fazer um while 1. Ou seja, executa em loop para sempre. Não volte mais para o boot. Eu vou fazer isso porque eu quero que esse programa ele meio que se comporte como um sistema operacional se comportaria. O bootloader carrega o sistema operacional e o sistema operacional não volta para o bootloader depois. Ele só assume a partir dali. Então o que eu vou fazer agora é eu vou além. Eu não vou fazer mais um programa comum, eu vou fazer um sistema operacional mesmo. Esse app startup aqui é obrigatório, tá? Você precisa chamar ele para conseguir chamar as funções exportadas corretamente. Então não esqueça de chamar isso aqui. Essa variável aqui, por outro lado, eu não preciso dela. Como é que vai funcionar o meu código? Primeiro, eu vou importar algumas bibliotecas a mais. Ok? Eu vou importar a biblioteca uClass para eu poder ter acesso às classes, a biblioteca de erros do boot e a biblioteca de vídeo do boot, que são as bibliotecas que eu vou precisar para minimamente conseguir se comunicar com o vídeo, além das funções que eu já exportei, né? Aí agora eu vou começar declarando uma classe uBoot, ou seja, um uDevice, que vai ser o dispositivo da tela. E aí como é que eu faço para pegar esse dispositivo da tela? É aí que entra em ação a primeira função que eu exportei, que é a uClassFirstDevice, ou seja, me dê o primeiro dispositivo que você conseguir encontrar
que seja da classe vídeo. Ou seja, me dê o primeiro dispositivo de vídeo que você conseguir encontrar. Simples assim. Salve ele no device. Então agora essa struct guarda informações a respeito do primeiro dispositivo de vídeo que ele conseguiu encontrar, que vai ser a minha tela que eu vou conectar via HDMI, tá? Então esse carinha aqui vai guardar informações a respeito da minha tela HDMI. Com isso em mãos, eu vou fazer um print de debug, ok? Eu estou colando na tela porque na prática eu já escrevi esse código antes. Deu um trabalho absurdo fazer isso. Eu penei em muitos bugs, mas eventualmente eu consegui fazer tudo funcionar, então eu estou agora só copiando e colando do projeto original que eu já tinha implementado, só para não cair nos mesmos erros que eu já cometi antes. Eu estou fazendo só um debug aqui. Escreva na tela que o dispositivo retornado, o valor retornado foi esse, e o ponteiro retornado foi esse. Então me dê o ponteiro para o dispositivo na tela e me dê qual foi o retorno da função. É só para debug, mas nem seria necessário mesmo. Eu poderia facilmente só remover essa linha. Mas é interessante ver isso aqui aparecendo na tela também. O que eu vou fazer agora? Se não hat, é porque deu certo. O que acontece? Aqui no boot, o retorno 0 significa que deu certo. Eu sei que isso não faz muito sentido, mas é o que acontece. E o class first device, assim como várias outras funções no boot, o que ele retorna é um inteiro, e esse inteiro, se for 0, significa que não deu erro. Se for diferente de 0, aí é porque deu algum erro, certo? Inclusive, eu já vou colocar aqui o else, que é falha ao obter o dispositivo de vídeo. Então, se não deu certo isso aqui, então falha ao obter o dispositivo de vídeo. Quando é que isso aqui vai ser executado? Se eu der boot no boot sem a tela conectada via HDMI, isso aqui vai ser executado, tá? Então, mantenha isso em mente. Próxima coisa que eu vou fazer. Eu vou transformar o meu ponteiro de dispositivo de vídeo para um dispositivo de vídeo mesmo, low level, pronto para ser interagido. Porque o que eu tinha antes era só um dispositivo genérico que descrevia a minha tela. Agora eu tenho uma interface, um ponteiro que aponta direto para a minha interface de comunicação HDMI, que é Video Underline Preview, esse preview de privado para uso interno do boot. Beleza? Então agora eu consigo me comunicar mesmo com o dispositivo na tela. E eu já vou começar a fazer isso. Eu vou começar limpando a tela, usando o Video Clean. E aí eu passo qual é o dispositivo, que é o Preview. Bom, na verdade, nesse caso aqui especificamente, eu passo só o dispositivo, o ponteiro que descreve o dispositivo, eu não passo o Preview ainda. O Preview vai servir para outras coisas. Então, para limpar a tela, não precisa do privado, só precisa do ponteiro que descreve a tela, beleza? Então, Video Clean. Agora que a tela está limpa, eu vou começar a escrever na tela, desenhar nela. O que eu quero desenhar na tela? Um quadrado que pisca de cor, beleza? Então, o quadrado precisa começar com alguma cor. Então, vamos começar desenhando um quadrado. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, eu preciso do Frame Buffer. Lembra que eu falei do Frame Buffer? O Frame Buffer, ele é a memória de vídeo, digamos assim, que vai ser usada para desenhar na tela no próximo frame. Porque a tela está mostrando um frame agora, eu não posso desenhar mais nesse frame, já foi, mas eu posso desenhar no próximo frame e aí chamar um sync para que a tela atualize e o frame que eu acabei de desenhar apareça. Então eu vou pegar o Frame Buffer e eu vou começar a desenhar nele. Como é que eu faço isso? Uma tela é feita de uma largura e de uma altura. Então eu preciso percorrer esse Frame Buffer pensando sempre nisso, que existe uma largura e uma altura. Então o que eu vou fazer é um loop, um for, que primeiro percorre a largura, ou seja, as linhas da tela, e depois as colunas na tela. Ou é na ordem contrária, primeiro as colunas, depois as linhas. Então, primeiro na horizontal e depois começa a escrever linha por linha verticalmente. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou fazer um int i. Eu quero desenhar na tela um quadrado que eu vou determinar agora que vai ter 100 pixels, ok? Então, 100 pixels de largura, 100 pixels de altura. Então eu vou fazer esse i igual a 0, aí eu vou fazer, enquanto i for menor que 100, porque eu quero que o meu quadrado tenha 100 de largura, i mais mais. Só que, de novo, esse Frame Buffer representa uma tela que tem largura e altura, então eu vou fazer um novo for para percorrer a altura. Eu percorri na horizontal, agora eu vou percorrer na vertical. Então int j, digamos assim, é igual a 0. Enquanto j for menor que 100, porque eu quero que tenha 100 por 100, então j mais mais. Pronto, estou percorrendo a altura e a largura. Pixel
por pixel. Agora eu posso desenhar, porque dentro desse contexto, aqui dentro, eu tenho um pixel. Certo? Então, dentro desse for, eu estou acessando um pixel específico. E para saber o endereço desse pixel, é só pegar o J e o I. O I é a coluna e o J é a altura do pixel. Outra coisa que você precisa saber. O boot ele já vai ter inicializado a tela para mim. Tá? E ele já vai ter inicializado a tela na resolução dela, da tela nativa. A minha tela é 1080p. Então, esse J e esse I poderia ir até 1920 por 1080. Mas eu só vou até 100, porque eu só quero desenhar um quadrado no cantinho da tela de 100 pixels por 100 pixels, para facilitar a vida. Mas eu poderia desenhar em qualquer lugar da tela que eu quisesse. Como é que eu vou fazer isso? O frame buffer, ele aponta para o primeiro local na tela, né? Então ele já está apontando para onde eu quero desenhar mesmo, que é o primeiro pixel no canto superior esquerdo da tela. Sendo assim, eu já vou começar a desenhar. Como é que desenha na tela? Bom, você vai fazer uma dereferenciação de ponteiro para poder escrever na memória, certo? Então você vai fazer o frame buffer dereferenciado é igual a, e aí você vai escrever 1 byte, que representa o tom de azul, porque cada pixel na tela tem 4 bytes. O primeiro byte é o azul, o segundo byte é o verde e o terceiro byte é o vermelho. O quarto byte é a transparência, que a gente nem vai usar. Então, é só azul, vermelho e verde. RGB padrão. Qual que vai ser o meu tom de azul? Eu vou começar o meu quadrado com um vermelho, tá? Então, o tom de azul é 0. Só que eu preciso andar 1 byte, então eu vou aumentar uma casa para frente. Então, coloque 0 no primeiro byte e ande uma casa para o próximo byte. O próximo byte é o verde. Eu quero 0 no verde também. Então já vá para o próximo byte. Ele vai, porque ele está fazendo FB++, ou seja, escreva no byte atual, mas quando terminar, vá para o próximo. O próximo byte vai ser 255, que é o valor máximo que eu posso colocar. 1 byte só aguenta 255, 0 até 255. Então eu estou escrevendo vermelho na intensidade máxima. E o próximo byte é a transparência, eu vou deixar 0. Então eu vou adicionar alguns comentários aqui, só para deixar claro. Azul, verde e vermelho. Esse pixel específico no canto superior esquerdo da tela, eu quero que fique vermelho. Ponto. Ele vai continuar fazendo isso por todos os pixels na primeira linha. Todos não, só os 100, né? Ele só vai escrever 100 pixels vermelhos na primeira linha de pixels da tela. Em seguida, eu quero que ele vá para a próxima linha. Como é que eu faço isso? Aí a gente vai usar um pouquinho de matemática. Eu vou fazer com que o frame buffer seja igual à largura da tela. Isso aqui, inclusive, já está em bytes, não está em pixels. Então, isso aqui é 1920 pixels vezes 4 bytes. Então, isso aqui já está em bytes, não precisa converter. Percorra toda a largura da tela até a próxima linha. Porque é isso que acontece. Quando você percorre toda a largura da tela, o próximo pixel é o primeiro pixel na próxima linha, ok? Menos quanto? Menos 100. Por que menos 100? Porque eu quero colocar o meu ponteiro no início da próxima linha. Então, eu preciso percorrer todos os caracteres da tela, menos 100, porque eu já percorri 100. Aqui, eu percorri 100 pixels na tela. Eu falei caracteres, mas eu quis dizer pixels, tá? Eu percorri 100 pixels na tela. Se eu já percorri 100, então, para chegar na próxima linha, no início da próxima linha, eu só preciso percorrer toda a largura da tela, mas não preciso percorrer os 100 que eu já percorri. Então, menos 100, tá? Então, é isso que isso aqui significa. Percorra tudo menos 100. Essa segunda parte aqui, ela é, na verdade, totalmente desnecessária, tá? Você não precisa colocar ela. Mas para que ela serve? Ela calcula qual a profundidade de bytes da tela, quantos bytes representam cada pixel. Eu só deixei aqui para deixar claro que depende da tela. Se você conectar uma tela que não tem 32 bits de profundidade, grande chance de que esse código simplesmente não vai rodar direito. Porque se ela não tem 32 bits de profundidade, então você não poderia estar escrevendo 1 byte para cada cor. Você teria que estar escrevendo só alguns bits para cada cor. Então, esse código aqui não vai funcionar se você plugar um monitor que não é de 32 bits. Mas qualquer monitor moderno é de 32 bits, então não se preocupe. Beleza. Eu desenhei na tela um quadrado vermelho de 100 por 100 pixels, mas eu quero que ele pisque. O que eu vou fazer agora é chamar um delay de 1 segundo.
Isso aqui é um delay de microsegundo, então eu pego e escrevo 1 milhão para dar 1 segundo, beleza? Então, espere 1 segundo, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar na tela de novo. Inclusive resetando o frame buffer para o endereço original. Só que cuidado porque eu já declarei essa variável, então eu tenho que fazer só assim. Resete o frame buffer para o endereço original e desenhe de novo na tela, só que dessa vez eu quero que seja azul. Vamos lá, 255 aqui. Então agora eu quero azul. E aí adivinha só, eu vou dormir de novo por mais 1 segundo e vou desenhar na tela de novo. E no fim nós temos esse código aqui, que é o mesmo código repetido várias vezes, só que da primeira vez ele coloca vermelho, depois verde e depois azul. Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V no meu código e aí a ordem acaba sendo essa: vermelho, verde, azul. Fique à vontade para misturar essas cores, não precisa ser desse jeito, eu só fiz desse jeito para ficar mais simples. Esse último delay não é necessário. E aí perceba que toda vez que eu termino de desenhar a tela, eu chamo o VideoSync, tá? Então isso aqui não pode esquecer. Eu esqueci lá no código original, mas precisa chamar o VideoSync. O VideoSync troca o frame que está aparecendo na tela pelo frame que eu acabei de desenhar. Então, esse VideoSync aqui, importantíssimo. E pronto, depois que ele desenhar na tela vermelho, espera um segundo, verde, espera um segundo, azul, ele vai simplesmente não fazer mais nada a partir daí. Temos o nosso programa. Porém, eu quero que esse programa ele vire um sistema operacional. Para isso, eu preciso transformar esse programa numa imagem de sistema operacional, uma imagem de kernel. Como é que eu faço isso? É aí que entra em ação o Makefile, que está dentro da pasta standalone, tá? Makefile de dentro da pasta standalone, ele tem um monte de código. O que eu vou fazer é modificar para ele ter um pouquinho mais de código. O código que eu vou adicionar eu vou adicionar lá no final. Vou adicionar aqui. O que esse código faz? Ele cria uma imagem. Perceba que no sistema operacional faz sentido que ele tenha um formato .image. E essa imagem ela depende do helloworld.bin. Porque eu pego o programa que eu acabei de criar e transformo ele num kernel, que vai ter a extensão .image. Como é que eu faço isso? mkimage, isso aqui é um programa, tá? Esse programa, você pode instalar ele no Linux, acho que usando apt install ubuntu tools, alguma coisa assim, mas é super simples. Se você tentar executar esse programa, ele vai dar erro e vai te dizer como é que faz para instalar. É apt install alguma coisa relacionada ao Ubuntu, bem simples. Então, tenha esse programa instalado no seu PC para que esse comando funcione, tá? mkimage, o nome da imagem vai ser Hello World Standalone, whatever, isso aqui nem é necessário mesmo. Arquitetura, ARM, então esse traço A maiúsculo é ARM. Traço O é o tipo de imagem, que é o Ubuntu, porque essa imagem aqui ela não é Linux, normalmente você escreveria Linux aqui, mas essa imagem é Ubuntu. Tipo standalone, ou seja, essa é uma imagem do tipo, eu peguei um programa standalone e estou transformando numa imagem. Xenon é basicamente mais uma flag que você adiciona, não se preocupe muito com ela. As próximas flags são muito importantes, cuidado com elas. Traço A significa o endereço onde você vai carregar essa imagem é 42000000, início da memória RAM. Mas na hora de executar a imagem, você vai executar o início da memória RAM, só que com 1 no final. O que significa esse 1? Lembra que eu falei lá atrás que existem duas arquiteturas, ARM e Thumb, e dependendo do endereço da memória para onde você está indo, é que é determinado se vai ser executado ARM ou Thumb. Se o último bit menos significativo for 1, significa Thumb. Se for 0, significa ARM. Esse 1 aqui serve para dizer, rode o meu programa em arquitetura Thumb. É para isso que serve. E de fato, o meu programa ele foi compilado em arquitetura Thumb. Então precisa colocar isso aqui para deixar claro isso, tá? Muito importante, senão não vai rodar. Arquivo de entrada, helloworld.bin. Arquivo de saída, -v, helloworld.image. Fim de papo. É isso. Uma outra coisa que eu preciso fazer é criar um script de boot, para que o boot saiba como executar o meu sistema operacional sem que eu precise digitar nenhum comando. Ele simplesmente roda direto o sistema operacional. Como é que eu faço isso? É assim. Você vai criar um arquivo de script, já mostra esse arquivo. E o arquivo de script ele vai ser boot.cmd, poderia se chamar qualquer coisa, poderia ser .txt, inclusive até recomendo. E o arquivo de saída vai ser .script, .scr.
Se vai executar de novo o comando mkimage, -n, o nome do script, whatever, isso aqui não é relevante, arquitetura ARM. Dessa vez eu vou colocar Linux, porque esse é um script do tipo Linux, isso não é tão relevante, não se preocupe. -t é o tipo, é um programa standalone antes, agora é um script, então -t script, é um tipo script. Arquivo de entrada boot.cmd, arquivo de saída boot.script, scr, pronto. Beleza, só que agora eu preciso escrever esse script, tá? Salvei o makefile, vamos escrever esse script. O script precisa estar dentro da pasta standalone, eu vou criar um arquivo chamado boot.cmd, né? O que eu vou colocar aqui é o seguinte: mostre na tela, iniciando o sistema operacional. Em seguida, carregue do MMC partição 0 nesse endereço o os.image. E em seguida, faça um boot. Perceba que eu não executei o comando go, que a gente executou antes, eu executei o comando boot. Faça um boot no sistema operacional contido nesse endereço. Então, deboot no endereço que eu acabei de carregar o meu sistema operacional. Dica importantíssima e que demorou muito para eu perceber o que estava errado. Olha aqui embaixo. Está escrito CRLF, ou seja, quebra de linha padrão Windows, /R/N. O boot não reconhece essa quebra de linha /R/N. Ele só reconhece o /N. Então eu tenho que vir aqui e trocar para LF. E aí clicar em Ctrl S para salvar. Pronto. Parece que não mudou nada, né? Mas mudou. No final de cada linha, antes tinha um /R/N. Agora no final de cada linha tem só o /N. Isso aqui faz total diferença para o boot, tá? Precisa ser quebra de linha tipo Linux, que é só /N, não pode ter o /R. Então se você clicar aqui e trocar para LF, já resolve o problema, mas não esqueça de salvar. Pronto, criamos o script, é um script super simples, né? Iniciando OS, e aí ele inicia o OS. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na pasta do boot. Eu vou executar o comando make, que vai recompilar o boot. Então, para isso, eu vou primeiro limpar a pasta do boot. Entro na pasta do boot, apago só a pasta SPL e em seguida rodo o comando make clean. E aí ele vai apagar todos os arquivos que ele buildou originalmente. Eu quero que ele fique totalmente limpo. Beleza. Eu apaguei a pasta SPL porque o make clean não consegue apagar a pasta SPL por algum motivo. Agora a gente vai compilar o boot. A gente tem o ARM aqui para usar e a gente vai usar. Como é que compila o boot? A gente já sabe, né? É cross compile arm-non -eabi de novo. Simples assim. Aí espaço make enter. Então a gente está compilando o boot de novo. Cuidado, isso aqui é muito importante. Eu estou compilando o boot de novo. Perceba que eu fiz algumas modificações no boot. Inclusive, uma das modificações que eu fiz foi aqui na export, mas que eu acabei não mostrando para vocês, tá? Essa modificação ela é importante. Tá vendo esse XF version? Você tem que incrementar ele toda vez que você adiciona uma função. Então agora ele está 9. Eu vou aumentar ele para 13. Por que 13? Porque eu adicionei mais 4 funções. 4 mais 9 dá 13. Então você faz isso, tá? Adiciona mais 4 unidades a 9 que dá 13. Uma outra coisa que eu não fiz, que é importante também, é o seguinte. Esse uDelay está com 2 underlines no início, né? Mas a função uDelay aqui, ó, tá sem esses underlines no início. Então essa função ela não está sendo exportada corretamente. Então eu preciso remover esses 2 underlines no início da função uDelay. Só assim eu vou conseguir usar direito essa função. Então, erro meu, precisa fazer essas duas coisas. Remover esses 2 underlines da função uDelay e adicionar 13 no lugar de 9 aqui, para que o boot saiba que existem mais funções a serem exportadas. Feito isso, aí sim você pode compilar o boot. Ele está compilando aqui, eu vou cancelar. Make clean. Então, o que eu compilei até agora, limpe. E agora, compile. Beleza, agora ele vai compilar corretamente. E cuidado, tá? Você vai precisar gravar o boot de novo no SD card, que nem eu ensinei antes, usando o comando dd. Por que você precisa fazer isso? Porque o boot ele foi atualizado também. Não foi só o meu programa standalone que foi atualizado, o próprio boot foi atualizado.
Então você precisa regravar ele no SD card. Vamos fazer isso. Deu um erro aqui na compilação. Ele reclamou que eu chamei o comando video clean, ou foi video clear, deixa eu ver aqui no código. Eu chamei o comando video clean, mas no export está como video clear, não clean. Então eu escrevi errado. É video clear. Não é um N, é um R, beleza? Tranquilo, é só compilar de novo. Prontinho, compilação concluída. Tudo com sucesso. Já temos o programinha aqui, né? Que é o boot com SPL. Vamos executar agora o comando do DD. Boot SPL bin. Gravar. Funcionou. Como sempre, ele mostrou uma mensagem de erro, mas não deu erro de verdade. Agora a gente vai copiar o quê? Vem comigo. A gente vai entrar na pasta do projeto do boot. Examples, standalone, e dentro do standalone, agora existem alguns arquivos a mais que foram compilados. Tem o helloworld.bin, que é o binário do nosso projeto que a gente poderia usar, mas a gente não vai usar, porque a gente quer usar na forma de uma imagem, né? Então o que a gente vai fazer? Agora que o helloworld.bin está pronto, a gente vai executar um novo comando, que é o seguinte: a gente vai entrar na pasta examples com o terminal do Linux, entrar na parte standalone e executar o make de lá. Porque ele tem um make lá. Só que agora a gente vai executar o make, esse make específico aqui, ó. helloworld.image. Pronto, funcionou. Perceba que ele até deu as informações. O arquivo que foi usado para criar a imagem de sistema operacional foi esse. Ele vai ser carregado no 42000000, porém vai ser executado, na hora de ser executado, no endereço 1, porque eu quero o conjunto de instruções thumb, eu não quero o conjunto de instruções arm. Agora falta o script de boot. Como é que compila o script de boot? Make, e aí o nome da receita, né? Enter, tá lá. Então agora temos dois arquivos a mais aqui na pasta. A gente tem o boot.scr, que é o script de boot, e a gente tem o helloworld.img, que é a imagem do sistema operacional. Então a gente vai copiar o boot para dentro do SD card. Eu até já tinha, mas vou substituir. E agora a gente vai copiar o sistema operacional para dentro do SD card, que é o helloworld.image. Eu vou apagar o OS original e eu vou renomear o helloworld para os.image. Por que os.image? Porque no meu script de boot eu escrevi que ele deve carregar o arquivo os.image. Então ele não pode se chamar helloworld.image. Precisa se chamar os.image, tá bom? Muito importante. Pronto. Eu gravei o novo boot. Eu também gravei o os.image e o script de boot. Inclusive o script de boot ele precisa se chamar obrigatoriamente boot.scr, tá? Se ele não tiver esse nome de arquivo, o boot não vai considerar que esse é o arquivo de script que ele deve seguir. Agora eu vou desconectar o SD card e a gente vai fazer um novo teste. Pronto, eu estou com o PUT aberto. Agora eu vou plugar o Banana Pi na energia. Eu vou plugar o Banana Pi na tomada e ele vai começar a dar boot. Começou a dar boot. O boot está executando. Falha ao obter dispositivo de vídeo. Perfeito, eu já esperava por isso. Perceba. Isso aqui tudo é ruído, tá? Da comunicação, porque não estava conectado na energia ainda. O boot começou a rodar, beleza? Ele foi compilado às 12 horas. Perceba que isso vai ser o momento em que você compilou o boot. É assim que você sabe se o boot está ou não, se você está ou não usando o boot na nova versão que você compilou ou se ainda está na antiga. Ele começou a dar boot aqui, ó. Pressione qualquer tecla para parar o boot. Eu não apertei. Aí ele começou. Trocando para partição 0. O MMC partição 0 é o dispositivo atual, escaneando, procurando por um script de boot. Encontrou um script de boot, que é o boot.scr. Muito bem. Carregou o script de boot. Executando o script. Aí ele falou, iniciando OS. Isso aqui é a minha mensagem, que está aqui, iniciando OS. Aí ele mostrou as informações sobre o sistema operacional que ele está inicializando, com o nome, que eu poderia ter mudado, mas deixei desse jeito, e qual é o endereço de início e tudo mais. E começou a executar. A partir daqui já é o meu programa rodando.
Isso aqui é aquele meu debug que eu mostrei. O retorno não foi 0. O retorno teria que ter sido 0. Lembra do código? O retorno, se ele for 0, é sucesso. Não foi 0. Eu fiz um print no retorno e também fiz um print no ponteiro retornado. O ponteiro está zerado, ou seja, o ponteiro é inválido, porque nenhum ponteiro que é 0 é válido, ele é um ponteiro nulo. E o valor retornado não é 0, ou seja, deu erro. E aí aqui eu mostrei a mensagem de erro, falha ao obter o dispositivo de vídeo. Esse erro era totalmente esperado, porque eu não pluguei o meu monitor. Eu preciso plugar o meu monitor para que o boot detecte e, portanto, o meu programa detecte que tem um monitor aqui conectado. Então eu vou conectar um monitor e vou tentar fazer o boot de novo. Ela está reiniciando. Se a gente olhar para o monitor, funcionou tudo exatamente como a gente esperava. Apareceram alguns caracteres primeiro, que eram justamente o boot dando boot, tá? É normal. O boot ele mostra as mensagens de boot dele na tela, mas logo em seguida trocou para o meu sistema operacional, que mostrou um quadrado vermelho, depois verde, depois azul, e travou, porque eu coloquei um while infinito no final. Ele poderia fazer o que eu quisesse, mas eu mandei ele travar. Então esse é o sistema operacional que a gente desenvolveu. Eu vou dar boot de novo, vou simplesmente reiniciar a plaquinha. Dando boot, vai mostrar as mensagens do boot e o sistema operacional. Verde, azul, primeira cor era vermelha. Funcionou tudo como esperado. Muito interessante, né? Você pode usar as bibliotecas do Ubuntu no seu código para não precisar se preocupar em escrever a comunicação com o display diretamente. Seria muito mais difícil, muito mais complicado. Então é isso. Eu mostrei um Hello World na memória, outro na saída serial e, por fim, esses quadradinhos que são um sistema operacional por si só. Isso aqui não é menos que um sistema operacional, tá? Ele é extremamente simples, mas não deixa de ser um sistema operacional que já está dando boot, inclusive. Você não precisa da intervenção do usuário executando comandos para dar boot. Ele já dá boot diretamente. É só plugar na energia e isso aqui acontece. Ele dá boot. Bem legal, né? Essa foi uma série bem desafiadora de fazer. Não foi nada fácil aprender essas coisas porque não tem tanta documentação na internet. Mas mesmo assim foi bem divertido de fazer. Espero que você tenha curtido e eu te vejo numa próxima série fazendo alguma outra coisa complicada, mas que também é bem da hora. Vejo você lá.